Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Boaz, a história de Boaz, o segundo esposo de Ruth. E isso segundo o livro de Ruth. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Boaz pertencia à tribo de Judá e morava em Belém. Ele era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém. Boaz viveu no período dos juízes de Israel. Sua história está registrada no livro de Ruth. Boaz foi um parente de Elimeleque, o marido de Noemi. O texto bíblico nos afirma: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. A Bíblia o descreve como um fazendeiro honesto e bondoso que procurava garantir o bem-estar de seus trabalhadores. Após Elimeleque e seus 2 filhos morrerem em Moabe, as viúvas Noemi, Ruth e Orfa ficaram numa situação difícil. Ruth e Orfa, ambas moabitas, foram aconselhadas por Noemi a retornarem para suas famílias. Entretanto, Ruth decidiu permanecer ao lado de sua sogra e acompanhá-la de volta a Belém. Já em Belém, Ruth se aproveitou de um antigo costume que garantia aos pobres benevolência para que pudessem obter o sustento necessário para a sobrevivência. Assim, Ruth foi rebuscar espigas no campo. O texto diz que, por casualidade, Ruth entrou na parte das terras que pertencia a Boaz. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. A expressão do hebraico utilizada nesse versículo demonstra que Ruth não planejou aquilo. Entretanto, sabemos que tudo o que veio acontecer obedeceu ao propósito de Deus. No campo, Boaz percebeu Ruth e perguntou aos seus homens sobre ela. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada na casa. Boaz e os homens ficaram impressionados com aquela jovem estrangeira, pois seu testemunho era muito diferente do que normalmente se esperava de uma moabita. Ruth era tão honrada que pediu permissão para juntar as espigas deixadas para trás pelos segadores, apesar de aquele ser seu direito. Isto fez com que ela fosse admirada pelo seu caráter. O texto bíblico diz: Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Boaz concordou com o pedido de Ruth e lhe ofereceu proteção e provisão. Na verdade, Boaz concedeu a Ruth muito mais do que era esperado dele, demonstrando o tipo de pessoa que ele era. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais.
Mais tarde, após o término da cega da cevada e do trigo, Noemi aconselhou Rute a procurar Boaz, para propor-lhe que ele desempenhasse o papel de parente remidor, isto é, o parente que exerce o direito de compra da propriedade do falecido, neste caso, Elimeleque, Malom e Quilion. Apesar da lei não exigir a responsabilidade do casamento para o resgate da propriedade, de alguma forma houve a aplicação do costume do casamento levirato. Entretanto, havia um parente mais próximo do que Boaz, e que pela lei tinha a prioridade em tais obrigações. Após a recusa desse parente próximo, Boaz comunicou que cumpriria as obrigações como resgatador e que se casaria com Rute. O texto bíblico diz: Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Da união de Boaz e Rute nasceu um filho, que foi chamado de Obed. Obed foi avô do rei Davi. Boaz também é mencionado na genealogia de Jesus no livro de Mateus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Nessa passagem existe uma discussão entre os estudiosos acerca da mãe de Boaz. O texto bíblico deixa claro que Boaz era filho de Raabe e Salmão. Todavia, alguns intérpretes questionam se essa Raabe, mãe de Boaz, é a mesma citada no livro de Josué, como uma ex-meretriz, que foi acolhida entre os israelitas. Apesar de tal discussão, as evidências apontam que, muito provavelmente, a Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia do Senhor, é a mesma mulher que morava em Jericó e que acolheu os 2 espias enviados por Josué. Desse modo, Boaz pertenceu à linhagem pela qual Jesus veio ao mundo. E essa foi a história de Boaz.